Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Augusto César, ministro das disciplinas de gramática, interpretação de texto, redação discursiva e redação oficial para concursos públicos. Você sabia que aproximadamente 70% das questões de concurso público cobra interpretação de texto? E a maioria dos candidatos que acertam ou que erram o fazem por conta da interpretação de texto? Você sabia também que aprender gramática é aquilo que vai fazer a diferença para que você possa interpretar um texto melhor? E assim sendo, você acerta inclusive questões de outras disciplinas, não só as de língua portuguesa. Venham comigo aqui no quadro que eu vou dar um exemplo. Olha só essa questão que o CESP-Sebrasp cobrou esse ano de 2021 no concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Olha só, a questão dizia assim, ó. Tinha um pequeno texto, tinha um texto, né? Eu trouxe só o último parágrafo do texto, diz assim, ó. A construção sonha-se presente 3 vezes no último parágrafo do texto, indica que a ação verbal é resultado da intervenção de um agente cuja referência é indefinida. Aí você lê o último parágrafo do texto, diz assim, ó. E, no entanto, sonha-se. Sonha-se muito e a granel. Sonha-se sofregamente, apesar das luzes e dos ruídos da cidade, da incessante faina da vida e da tristeza das perspectivas. Aí você, diante de um texto desse, com um comando deste, você pensa, o que o item está cobrando? Observem que aqui, o examinador, como é muito de costume, ele quer testar o quê? O seu nível de interpretação. E muitas vezes testar o seu nível de interpretação, testa o seu vocabulário, testa o teu conhecimento de gramática. Então, por exemplo, ó, vamos por parte aqui. Ele diz o seguinte, a construção sonha-se, presente 3 vezes no último parágrafo. Eis aqui o último parágrafo, está aqui a construção sonha-se. Vamos ver se está 3 vezes presente, ó. E, no entanto, sonha-se, 1 vez. Sonha-se muito, 2 vezes. E a granel. Sonha-se sofregamente, 3ª vez. Professor, eu não sei o que é a granel, eu não sei o que é sofregamente, eu não sei o que é faina. Isso aí é o examinador testando o seu vocabulário. Mas você nem precisa saber disso para interpretar o item e para acertar o item. Olha só, o que ele está cobrando? Ele está dizendo o seguinte, que sonha-se presente 3 vezes, indica que a ação verbal, está falando da ação verbal, do agente que produz a ação verbal, que é o sujeito, é resultado da intervenção de um agente cuja referência é indefinida. Vamos ver se é isso mesmo? Pergunta para o verbo. Para achar o sujeito, a gente pergunta para o verbo quem, se for pessoa, ou a gente pergunta o que, se for coisa. Quem sonha-se? Quem sonha-se no texto? Não sabemos quem sonha-se. Se nós não sabemos quem sonha-se, a gramática diz que esse sujeito é um sujeito indeterminado. Ou seja, a sua referência é indefinida. Professor, eles estão cobrando aí sujeito indeterminado? Exatamente. Só que eles trabalharam melhor o item para que não parecesse que eles estavam cobrando isso. Ou seja, é uma questão interpretativa, é uma questão de conhecimento gramatical e ao mesmo tempo de aplicar esse conhecimento para interpretar o que o autor quis dizer. Muitas vezes os candidatos erram questões de concurso público não porque desconhecem o assunto, mas porque não conseguiram interpretar o enunciado. Se este é o seu problema, eu te convido para participar do curso. O curso que estará na descrição do vídeo, curso este que trabalhará a gramática, teremos também curso de interpretação de texto, de redação discursiva e de redação oficial. Só voltando para mais alguns detalhes aqui do nosso texto, olha só. Vamos entender ele um pouco melhor. E, no entanto, sonha-se. Sonha-se muito e a granel. O que quer dizer sonhar muito? Sonhar muito quer dizer sonhar bastante. Certo, professor? Isso aqui, a gramática vai dizer que é um advérbio de intensidade. Sonha-se muito. É o modo como se sonha. É a intensidade daquilo que se sonha. E sonha-se a granel. O que quer dizer sonhar a granel? A granel é quando você pega elementos que não são de uma dúzia, de uma cesta, de uma caixa, de um saco, por exemplo. Se você compra um saco de laranja, esse saco é vendido, ou no peso, ou a quantidade que já vem ali dentro pelo tamanho. Quando você chega a um mercado e você escolhe ali 5 laranjas e coloca num saquinho e vai pesar, você comprou essa laranja a granel, ou seja, você comprou no conta-gotas. Então, ele está falando que sonha-se assim, devagarzinho, sonha-se no conta-gotas. Sonha-se sofregamente.
Sofregamente tem a raiz de sofrer. Então, é um sonhar muito ansioso, é um sonhar muito trabalhoso. Por quê? Porque você sofre com esse sonhar. Por exemplo, se você sonha em passar num concurso público e você se prepara para este concurso público, você está nesse caso aqui, Você está na ansiedade de saber se aquilo que você estudou, daquilo que você está estudando, daquilo que você aprendeu, você estará no dia da sua prova. Esse sofrimento, essa ansiedade que ele está falando aqui, esse sonhar sofregamente, apesar das luzes e dos ruídos da cidade, da incessante faina. O que é a faina? Faina são as dificuldades, os intempéries da vida, as adversidades que aparecem no nosso caminho para nos fazer desanimar. Ele fala que apesar disso tudo aqui e dessa tristeza das perspectivas, apesar de tudo isso, se sonha. Ou seja, não sabemos quem é que sonha. O sujeito do nosso texto é indeterminado. Como que você pode aplicar isso de uma maneira mais eficaz para você acertar isso, independente de saber de todas as construções do texto? Existe a seguinte fórmula, presta atenção. Quando você tem a partícula C, essa partículazinha aqui, ela pode ser pelo menos 10 coisas na língua portuguesa. Em 6 casos são pronomes e em 4 casos conjunção. Mas 2 delas são mais importantes. É a partícula C, preste atenção, como índice de indeterminação do sujeito e a partícula C como pronome apassivador, PA, partícula apassivadora. Como que você faz para descobrir? Preste atenção. Quando você estiver diante de um verbo intransitivo, de um verbo transitivo indireto ou de um verbo de ligação, qualquer um desses verbos aqui, mais a partícula C, vai resultar em índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, nesse caso aqui, quem sonha, sonha. Não tem quem sonha e não tem também o que é sonhado. Só diz que ele sonha, só diz que sonha muito, só diz que sonha a granel. A granel é o modo como se sonha e o muito é a intensidade com que se sonha. Em todos esses casos, o verbo sonhar é um verbo intransitivo. Então, aplicando a fórmula, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo ou verbo de ligação mais partícula C, sabemos que estamos diante de um IIS. É um índice de indeterminação do sujeito. O que é um índice? É um indicador. Ele indica que o sujeito é indeterminado. Isso aqui é um pronome que só tem uma função: falar para a gente que o sujeito é indeterminado. E por que nós precisamos saber que o sujeito é indeterminado? Porque se não sabemos quem é o sujeito, como vamos fazer a concordância? Como concordar com um sujeito que não sabemos quem é? Só pessoas doidas fazem isso, e nós não somos pessoas loucas. Então, observe, o sujeito é indeterminado. Por isso que o verbo fica na terceira pessoa do singular, e isso é regra. Agora, quando você tiver verbo transitivo direto mais a partícula C, aí você tem o que a gramática chama de PA. Aí, professor, nem me fale em pensão alimentícia. Não é isso não. PA é pronome apassivador ou partícula apassivadora. Ou seja, é um pronome que está aqui para falar uma coisa para a gente. O sujeito da oração está expresso. Então você precisa fazer a concordância. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Se você quer aprender mais sobre isso, se você quer mais dicas importantes, se você quer um curso completo em que vai te ajudar a ir do básico até o avançado, com gramática aplicada ao texto e resolvendo muitas questões de prova, te convido a acessar o nosso curso, a acessar o link que está aí na descrição do vídeo e vir conosco nessa trajetória, nessa maratona rumo à sua aprovação. E eu espero que você seja muito abençoado com isso, ok? Muito obrigado e até a próxima.